Depois dos coworkings, que são os espaços de trabalho compartilhados cada vez mais comuns, chegou a vez dos co-livings. O termo usado aqui no Brasil é em inglês mesmo e significa compartilhar um apartamento com outras pessoas. Espaços comuns que incluem escritórios de trabalho, cozinha, academia, lavanderia. É o princípio da economia compartilhada batendo na porta de casa. E para entender esse novo jeito de morar, visitamos o maior co-living do mundo, que fica em Londres. We've maintained 97% occupancy. We now have institutional investors wanting to invest in us. Esse escritório de arquitetura premiado que fica no Brasil e na França. Quando a gente participou de um grande concurso na França, foi a Prefeitura de Paris que lançou esse concurso pedindo para que arquitetos pensassem em novos formatos. Essa gigante do mundo dos coworkings que agora aposta forte nos co-livings. It started with Adam Newman and Miguel McKelvey, who were the two founders. And their vision, they saw an opportunity to create a platform that allowed people to come together and have meaningful connections. E essa incorporadora que já está construindo o primeiro co-living de Porto Alegre. O empreendimento está alicerçado em dois grandes pilares. Um deles é a otimização de recursos e de espaços. E o segundo deles é o estímulo à convivência. O Mundo S.A. começa agora. Esse dado do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, é assustador. Mais de 70% da população global vai viver em áreas urbanas até 2050. Hoje em dia são só 54%. Com base nessa estatística, a gente realmente precisa repensar o conceito de moradia nas grandes cidades. A ideia de co-living nasceu justamente do conceito de república estudantil. Mas isso veio se expandindo agora para outros perfis de pessoas, como empreendedores, artistas. E ela é uma tendência que ela tem como embrião a economia compartilhada. Então, a economia compartilhada nasceu em alguns segmentos como Uber, então o compartilhamento de carros. Depois expandiu para Airbnb e hoje também para coworks, né, espaços onde as pessoas compartilham o ambiente de trabalho. E hoje entrando também para o segmento de vida, né, muito impulsionado principalmente pelos millennials, que a gente chama de geração Y. É uma tendência muito mais forte em países desenvolvidos, em centros urbanos de países desenvolvidos, mas também que a gente espera que chegue no Brasil, pelo menos no médio a curto prazo, com alguns cases já acontecendo aqui no Brasil. Uma tendência mais de estilo de vida, de moradia, e também vai ter impacto na indústria de forma geral. Por exemplo, a gente espera que no médio a longo prazo isso passe a impactar a indústria de móveis, a indústria de eletrodomésticos, que vão ter que começar a pensar nos seus produtos de uma forma a responder pelas necessidades desses ambientes, que são ambientes compartilhados. O maior co-living do mundo tem quase 600 moradores e fica em Londres, na Inglaterra. O Rodrigo Carvalho foi ver de perto como é que eles se organizam para essa gente toda usufruir, sem confusão, dos espaços compartilhados, com aluguéis que começam em R$ 3.800. We've thought a lot about the points of friction that exist in the current way we live, and we've set out to eradicate those. So one example is shared bathrooms. Like, they are the number one frustration in any house share. Right? It's like, I want to go, let me in, it's my turn to shower, and you get arguments. So we put an ensuite bathroom in every single room. There's still some pain points in shared kitchens, like one person's clean is another person's dirty. This is a community, it's about holding each other accountable, and we encourage our members to say, you made a mess, like, clear it up. This is not a hotel, right? O prédio do The Collective, ou Coletivo, em português, fica numa região de Londres que está crescendo demais. Um pouco longe do centro, mas perto do metrô e, em breve, de uma grande estação de trem. A maioria aqui tem entre 20 e poucos e 35 anos. A mãe e o pai da Ana são exceção. A família é do Rio de Janeiro, mas mora na Europa há mais de 10 anos. Estou com 58 e tenho amigos de 30, de 25. E ninguém quer saber a idade dos outros. As trocas são muito interessantes, eles acham interessante o que eu tenho a dizer. Eu acho assim, incrível o que eles também têm a me dizer. Em termos de música, eu aprendo tanta coisa, em termos de tecnologia. Nós temos mais amigos aqui em 3 meses do que em 3 anos em Paris. Os aluguéis variam entre 850 e 2.000 libras, 3.800 e 6.000 reais. Em geral, é mais em conta do que alugar um apartamento, mas bem mais caro do que alugar um quarto na casa de alguém, o que por aqui é muito comum. O gerente, de 27 anos, não revela o tamanho do investimento, mas comemora o sucesso do negócio. Who took a big risk with this building? We've now shown
that co-living works as a model. We've maintained 97% occupancy, more or less, since the start of Oldo, and that has really validated the concept. We now have institutional investors wanting to invest in us, coming to us saying, we think this is a great investment. That's funded future buildings. We have 2 buildings in the pipeline right now, and we're looking at other sites in London. And then very soon we'll be expanding internationally as well. Our vision in the future is being able to connect these buildings together. You know, if young people move more freely, they want that flexibility. Like, why not be able to have a community in New York and then move to Berlin, move to Sao Paulo? It doesn't matter. The idea is that you can move freely. We are part of a generation that is like a little bit disconnected, the community life. Yeah. Is it part of the concept of this project? It's at its core. Our generation is at the same time the most connected generation, but also disconnected generation. You know, we can do anything from our phones, more or less, today. But that has led us to feeling more and more isolated and more lonely, and we've lost the human-to-human touch. This, exactly, and it's becoming harder and harder for people to converse like this. Cada apartamento tem uma cozinha bem pequena e em cada andar uma maior compartilhada. Não lavar a louça dá multa de 150 libras, o equivalente a quase R$500. E qual é a diferença de um lugar desse para um condomínio? Aqui espera-se uma integração que vai além da área de lazer. Por isso, os quartos são menores, mais simples, para jogar os moradores para as áreas compartilhadas. O modelo de negócio se sustenta financeiramente não só com o aluguel pago pelos moradores. Essa parte do térreo foi alugada para um restaurante, aberto à população do bairro. Tem ainda uma academia, de graça para quem mora no prédio, também aberta ao público. E esse mercado. O maior desafio do projeto hoje é integrar ao máximo os moradores do prédio com a comunidade e evitar o processo de gentrificação. Young people are suffering. Social media, we spend on average 2 hours a day on social media. And social media causes that loneliness, and loneliness is expensive. It costs the British economy £32 billion a year. And there was a study recently that came out that said it was the equivalent of smoking 15 cigarettes a day. So this is this unspoken problem that's not immediately apparent, but is having a really big impact. And so we want to target that generation because we feel like we can offer a solution through the built environment where we live. Um jeito de morar que reflete novas necessidades de uma economia dinâmica, global e, acima de tudo, compartilhada. É assim que um escritório de arquitetura de São Paulo pensa o sentido do co-living. A empresa trabalha na construção de um prédio que junta moradia com espaço de trabalho, áreas comerciais e também públicas. É o que mostra o João Mostacada. A Triptych é um escritório de arquitetura que existe há 18 anos. Há quanto tempo vocês já trabalham com projetos de co-living? A gente começou a trabalhar com um projeto de co-living há uns anos atrás, quando a gente participou de um grande concurso na França. Foi a Prefeitura de Paris que lançou esse concurso pedindo para que arquitetos pensassem em novos formatos. E a gente começou a montar esse conceito, pensar nesse conceito. E o que apareceu para a gente muito, é que em francês soa muito melhor do que em português. É o COCOCO, que é o co-living, co-working, co-making. Então, a gente montou essa programação, né, que são os programas, aquilo que acontece. Vivendo juntos, trabalhando juntos, fazendo e produzindo juntos. Com essa experiência e com, né, o que acontece no mundo hoje, essa nova economia, né, como é que as pessoas querem viver hoje? Como é que essa nova maneira de viver, trabalhar, como é que essa nova geração, que é a geração que de fato hoje está entrando, né, com a sua que está atuando, como é que essa nova geração quer viver? Carol, qual é a definição para vocês de co-living? É um lugar onde você tem o teu espaço individual e você tem um espaço coletivo onde muitas trocas podem acontecer. Então, tem cozinha, tem banheiro, tem o teu espaço de vida, o teu espaço de noite, de dia. Pequenas, né, as unidades, elas são menores, mas, em contrapartida, você tem um grande espaço comum que é dividido com todos aqueles que moram no mesmo prédio. Quantos projetos de co-living vocês têm no momento? A gente deve ter uns 3 ou 4 acontecendo ao mesmo tempo agora entre o nosso escritório aqui em São Paulo e o nosso escritório em Paris. Mas
a gente tem o nosso grande xodó, que é o que está acontecendo, que a gente está desenvolvendo agora, que é o projeto da Amata, que é um prédio inteiro, num sistema de cooperação, e ele é inteiro de madeira. Fala um pouco mais desse projeto do edifício Amata. Como é que vai funcionar? Qual é o esquema de co-living ali dentro? Quais são os espaços compartilhados? Como serão compartilhados? Então, o prédio ele articula 2 ruas. A gente passa da Rua Madalena à Rua Simpatia, e ele tem um grande térreo, que é um térreo com as áreas comuns. E a gente quer que esse térreo ele irrigue o prédio como um todo, não só as pessoas que moram lá, mas as pessoas, os passantes, a rua. O prédio vai ficar pronto em 2020, segundo a empresa. A Triptych não informa o valor dos custos do projeto. Os apartamentos vão ter cerca de 30 metros quadrados. Como é que vai ser exatamente o espaço de co-living nesse empreendimento? São unidades de moradia compartilhadas, contratos mais curtos? Como é que é? Então, os espaços vão ser temporariamente compartilhados. Então, você tem o teu espaço durante 4 meses, 1 ano, contratos 2 semanas. Curtos, né? Mas são contratos mais curtos. Porque é isso que a gente estava falando dessa nova geração que quer um pouco mais de mobilidade, que quer poder estar num lugar bacana durante 4 meses, porque tem um trabalho, ou quer poder estar por ali por 2 semanas, porque está de passagem pela cidade. Como é que é comunicar, explicar para o cliente um conceito tão novo que é o co-living? Então, é desafiador explicar, trazer esse conceito para as pessoas? É como se a gente imaginasse um hotel. Você morar num hotel em que aquele quarto é o seu quarto, que você tem a cara que você quiser, com a tua decoração, com o teu cheiro, com as tuas velas, e um grande espaço comum, uma grande sala, um grande salão de estar, uma grande cozinha maravilhosa, onde você tem amigos, novos amigos, ou vizinhos, ou pessoas que você pode encontrar por lá. Você acha que o co-living é uma tendência, na sua opinião? Eu acho sim que o co-living é uma tendência, é uma nova forma de moradia. Isso é uma tendência mundial que acontece pelo mundo afora. Tem alguns exemplos que super funcionam, exemplos mais informais também, que daí são histórias menores, pessoas que abriram suas casas, daí é um formato um pouco mais informal, né? Um pouco a imagem do que eram as repúblicas há muitos anos atrás, mas de uma maneira um pouco mais institucionalizada. Você moraria num co-living? Se eu tivesse 25 anos, sem a menor sombra de dúvida. Os sócios da maior rede de coworkings do mundo perceberam rápido que podia dar jogo colocar em um único edifício escritórios compartilhados, apartamentos, áreas comuns para cozinhar, academias e outras facilidades. A história dessa empresa, que já vale 16 bilhões de dólares, vem lá de Nova York com a Candice Carvalho. O número 110 do Distrito Financeiro, mais conhecido como Wall Street, não é apenas mais prédio de escritórios. You also have very large common spaces, areas where people come together. So in this space, for example, we can host large dinners, and we had a big Thanksgiving feast here, and it brings people together and to make meaningful connections. We live, we work, que pode ser traduzido como nós vivemos, nós trabalhamos, foi criado a partir do princípio de que pessoas que vivem e produzem juntas, vivem e produzem melhor. Tudo começou em 2010 com a ideia de oferecer escritórios compartilhados para jovens empreendedores. Hoje, os coworkings da WeWork estão presentes em 18 países, incluindo 4 unidades no Brasil. Logo, a ideia de morar nesse mesmo ambiente chegou aos fundadores da empresa. It started with Adam Newman and Miguel McKelvey, who were the 2 founders, and their vision, they saw an opportunity to create a platform that allowed people to come together and have meaningful connections. So that started in the workspace environment. And then, obviously, there was an opportunity to transition that into a residential environment. A aposta foi bem recebida no mercado e, em agosto de 2017, a empresa recebeu um investimento de 4 bilhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais. So this idea of living and working together, you think that this is a new trend? I certainly believe that it's an evolving trend. So the first thing I would say is that there is an influx of people moving to urban locations. And some say by 2030, that'll be 5 billion people in these urban locations, in these cities. And the reality is that I don't necessarily believe that it is limited to a specific demographic. So a lot of people will say,
Co-working, co-living, this type of community environment is only attractive to millennials and young adults, people that are young adults that are looking to launch their career and they feel drawn to a city environment, urban location. And that's not really what we found. Hello. Hey. Welcome to We Live. Thank you, Jim. Come on in. So how long does it take to get from home to your desk? 2.5 minutes on a busy day. When the elevators are slow. Exactly, when the elevators are slow. Jim é um jovem empreendedor que, ainda na faculdade, criou junto com os irmãos a própria marca de bebida. We Live is great because there's fully connected with Wi-Fi on every floor, every room that you're in. And We Work is either upstairs or downstairs, so you can go straight to your office. Feels like we're working all the time, but we're living. A oportunidade de morar, trabalhar e até mesmo ir para a balada, tudo no mesmo lugar, virou um conceito que, segundo a revista Forbes, já vale 20 bilhões de dólares. A decoração moderninha, as paredes coloridas, as frases motivacionais, a ideia de bem-estar aparece em todos os ambientes, até na lavanderia, acessível a todos os moradores. Além das unidades de Nova York e Washington, D.C., o terceiro, We Live, We Work, deve abrir na cidade de Seattle em 2020. Para usar o espaço de trabalho e morar em um estúdio para uma pessoa na unidade de Nova York, o aluguel parte de $3.600 por mês, o equivalente a R$11 mil. About 400 units between the two buildings, and they're nearly full, both buildings. Which is fantastic. What's really awesome to see is not only are they nearly full, but what we're finding is a lot of folks are actually seeing the value in the common spaces. So you are really redefining the term workaholic. I guess so. I think it's redefining workaholic because before, and even still, people hate their jobs. They don't want to go to the work. They work for the weekend. For us, we love what we do, and we love living. We're living where we work. We're working where we live. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas se você tiver comentários ou sugestões, manda pra gente no falecomaglobonews.com.br ou pelo número 4002-2884. 4002-2884. O custo é de uma ligação local. E na volta, você vai ver. A gente viu uma geração que, por mais hiperconectada virtualmente, ela anseia muito por contato físico, troca, experiência. E o empreendimento oferece muitos espaços em que as pessoas realmente podem se encontrar e formar essa rede que eles anseiam tanto. No programa de hoje, tudo sobre um novo jeito de morar que vem ganhando espaço nas grandes cidades e virando negócio. Uma das primeiras empresas a desenvolver projetos de co-living no Brasil é de Porto Alegre. Para tirar a ideia do papel, os sócios dessa incorporadora sentaram para conversar com universitários, arquitetos, formadores de opinião e designers. O resultado a gente vê agora na reportagem de Daniela Gemignani. O empreendimento está alicerçado em dois grandes pilares. Um deles é a otimização de recursos e de espaços e o segundo deles é o estímulo à convivência. Então a gente viu uma geração que, por mais hiperconectada virtualmente, ela anseia muito por contato físico, troca, experiência. E o empreendimento oferece muitos espaços em que as pessoas realmente podem se encontrar e formar essa rede que eles anseiam tanto. Juntar pessoas sempre esteve no DNA do local que abriga o projeto da incorporadora Wick House. É que ali funcionava desde 1958 um dos principais pontos de encontro da cidade, o Cine Teatro Presidente. A fachada restaurada é praticamente a mesma, mas a vida, que antes era encenada nos palcos, agora será compartilhada entre os futuros moradores do co-living. Eduardo, na prática, qual que é a diferença de um empreendimento padrão para um co-living? As áreas comuns desse prédio são voltadas para funcionar 24 horas por dia de maneira compartilhada entre todos os moradores. Assim como ele oferece ferramentas compartilhadas também. Então, diferentemente daquele antigo salão de festas que funcionava sexta, sábado e domingo e um morador só podia usar e de segunda a sexta ficava ocioso, o Living propõe que de segunda a sexta a área comum seja a extensão do apartamento da pessoa. No Cine Teatro Presidente, a extensão inclui piscina, lavanderia, espaço de compartilhamento de bicicletas, ambiente de coworking, um lugar para cuidar dos bichos de estimação e até uma horta urbana.
Quanto que a WikiHouse investiu nesse projeto? A gente chegou a investir aproximadamente R$2,5 milhões no empreendimento até hoje. O co-living deve ser entregue no segundo semestre de 2019. Serão 58 apartamentos, com tamanhos que vão de 33 até 80 metros quadrados. Nós temos 70% das unidades vendidas e aproximadamente 60% do empreendimento de receita. As unidades, desde o lançamento, ela foi de 320 mil a 500 mil, dependendo do tamanho da unidade. E você acha que o público entende logo de cara o conceito de co-living? Ou ainda tem muito para ser explorado? Você sente essa dificuldade? Eu acho que assim, depende muito da geração e do público que nós estamos falando. Hoje, se a gente pega jovens de 20 a 30 anos que estão saindo da universidade. Quando a gente recebe esse pessoal no escritório e mostra o produto, a gente vê que o olho brilha e eles conseguem captar direto a mensagem. Um público de uma geração um pouco depois, ele está começando a se acostumar agora. Então, assim, ainda leva um tempo e a gente sabe que isso é um hábito de consumo, é um comportamento e, às vezes, demora um pouco para influenciar novas gerações, né? Ou gerações anteriores. E depois dessa experiência com o Cine Teatro Presidente, o que vocês preveem aí para o futuro? Tem projeção de novos co-livings? A gente tem conversado com empreendedores, inclusive de outras praças, ajudando a implementar o co-living em outras regiões também. Mas a gente entende que o co-living ele não é um conceito necessariamente estático, né? E quando a gente observa o nosso público-alvo, a gente tem que, em algum momento, dar o tom correto para o compartilhamento e para a convivência e, muitas vezes, combinar esses atributos com outros atributos que possam também criar outros conceitos. Mas a essência do co-living, eu tenho certeza que, independentemente do tom que vai ser adotado, ele veio para ficar. Segundo a ONU, a população mundial cresce 83 milhões de pessoas por ano. Se a gente juntar esse dado com outro que eu dei lá no início do programa, aquele sobre a estimativa de 70% da população global migrar para as áreas urbanas, é fácil identificar a necessidade real de olhar com atenção para os planos de urbanização das grandes cidades. Para isso acontecer, iniciativas privadas e públicas precisam caminhar juntas. Projetos de co-living, como esses que a gente mostrou aqui, são um bom reflexo dos novos tempos, uma luz que pode ser seguida nesse mar de edifícios com vários salões de festa vazios. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui. Mas se você só ligou a TV agora e quer ver esse e outros episódios inteiros, baixe o Globosat Play e assista onde e quando quiser. E a gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau! A gente tem que seguir as nossas intuições e muitas vezes essas intuições, elas são um cheirinho que você sentiu ali. Para mim faz sentido aquilo. E eu acho que a grande lição é pedir ajuda. A gente deu certo e a gente empreende porque a gente é um grupo de pessoas e se interajudando, sim, de fato, a cooperar. A gente não faz nada sozinho. A realidade está lá, muitas vezes a gente acha, não, eu vou conseguir. A gente não distorce ela. E projeto bom é com gente boa. Então, para o projeto sair bom, a turma tem que estar boa do lado.